Olá, eu sou o Joselício Júnior, mais conhecido como Juninho. Sou editor da revista Socialismo e Liberdade, da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco, e também editor aqui desse espaço Pontos de Vista. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui o amigo, parceiro, homem negro, bibliotecário, pesquisador sobre cultura popular e também diretor da Escola de Samba Vai Vai, André Felipe. Seja muito bem-vindo, André. Juninho, muito obrigado. Eu agradeço o convite para estar aqui, para a gente bater esse papo. E estou à sua disposição para a gente poder falar sobre essa cultura que me apaixonou desde pequeno, assim, que é o que eu aprendi a construir e me entendi como gente ali, enfim. Legal, André. Essa semana a gente está gravando esse programa na semana que a gente teve uma grande perca para o samba de São Paulo, que é um dos cardeais do samba paulista, né, que ajudou a organizar muito do que é o carnaval em São Paulo hoje, que é o seu Carlão do Peruche. Então, eu queria dedicar esse programa ao seu Carlão e eu queria que você começasse falando um pouquinho da importância do seu Carlão, dos cardeais do samba e o que representa essa perca e essa memória, não só a perca, né? O Simas nos alertou bem, né? Que Sim. Essa memória do seu Carlão. Queria que você falasse um pouquinho Sim. sobre isso. O seu Carlão é dos cardeais do samba, né? O último que a gente tinha para conseguir ter aquela ligação do início mesmo, né? Da produção do carnaval, deste carnaval com características nossas, né? Porque a gente tem uma infeliz comparação entre o Carnaval de São Paulo e o Carnaval do Rio, que eu acho infeliz porque ela é feita para invalidar características que tornam especial o Carnaval de São Paulo e o Carnaval do Rio. São duas culturas que estão ligadas à festa carnavalesca, mas que têm particularidades muito importantes, né? E o seu Carlão, ele é um símbolo disso, né? Um símbolo que carregou essa magia, essa interligação, né? Eu falo muito disso, assim, nos trabalhos, no trabalho do Departamento Cultural do Vai Vai. Essa interligação entre essa capital que não era uma capital moderna, não era uma capital, não era uma megalópole, era uma cidade que virou central, né, por conta do ponto de interligação, mas que tinha muitas características rurais e que os negros daqui dessa região tinham ligação com as festas sacroprofanas do interior e que iam para fazer as suas umbigadas, iam para fazer as suas macumbas, iam para fazer elas no interior paulista. Eu li um texto do Juninho do Peruche, que aliás é um dos maiores especialistas em Peruche, que eu achei muito interessante, que eu acho que é o símbolo dessa geração do seu Carlão. O termo cardeal do samba foi cunhado pelo seu Juarez da Cruz, e ele cunhou essa denominação para essas pessoas, para ele, para Madrionice, para o Pé Rachado, por ser uma geração que se sacrificou, que sacrificou a própria vida, e foi isso que eu li no texto do Júnior, que eu fiquei muito tocado, que é isso, assim, a pessoa, ela abriu mão de tudo, né, da família, como nós, né, meio militantes, assim, que a gente sabe o sacrifício que a gente faz para carregar o ideal que a gente acredita, o sonho que a gente acredita, e numa geração, em 1910, 1920, que era ainda assim... não tinha os acessos que a gente tinha, mas que lutavam para a consolidação dessa cultura que a gente tem, que hoje é explorada de diversas maneiras, que a gente tem pontos de vista do que ela poderia ser, muito divergentes, e que foi forjada a partir da ética africana, afro-brasileira, como uma forma de organização mesmo, né, das comunidades negras, enfim. E do Peruche, numa Casa Verde que foi perseguidíssima na formação do Peruche durante a ditadura militar. Inclusive, assim, a recomendação do Geraldo Filme sair do Peruche para o Vai Vai foi do próprio Carlão do Peruche, porque o Peruche foi perseguido, o centro de operação invadiu a quadra do Peruche, quebrou tudo, furou instrumento, e tentou deixar fechado por um bom tempo as atividades do Peruche,
Porque o Peruche organizava uma negrada da Casa Verde, ali da Rua Zilda, que era importante para a resistência, né, naquele momento. Só para a gente registrar, né, porque nem todo mundo sabe o que são os cardeais do samba, né, paulista, essa nomeação foi dada a 5 figuras, né? Exato, pelo seu Juarez da Cruz, que é presidente da Mocidade Alegre, que já é de uma segunda geração do samba paulista, para essas primeiras lideranças do carnaval que estiveram na oficialização lutaram pela oficialização do carnaval, pelo ganho da estrutura que só foi crescendo, né? Então vamos nomear, né? Seu Nenê da Vila Matilde. Né? Seu Inocêncio Tobias, do Camisa Verde e Branco. Correto. O Pé Rachado, que na época era do Vai Vai. Fundador do Vai Vai, e que depois funda o Barroca Zona Sul. Barroca Zona Sul, né? O seu Carlão, que nos deixou aos 95 anos, né? E a Magrinha Eunice, que é fundadora da Lava Pés, Exato. Que é uma das mais antigas em atividade até hoje. Né? Exato, do bairro da Liberdade. Do bairro da Liberdade. Que era ocupado pela população Baixo negra. Glicélio, né? Então, acho que é fundamental nomeá-los, né? E aí, André, Claro. você traz essa dimensão a partir da história do seu Carlão, do quanto a escola de samba vai muito além do carnaval, né? Com certeza. Então, o que é essa instituição escola de samba? Como, claro, né, em São Paulo a gente teve a origem lá nos cordões, né? No Rio, os ranchos, né? Mas, de alguma maneira, não só no Rio, em São Paulo, mas a gente vê no Espírito Santo, em Porto Alegre, no Nordeste, no Brasil todo, né? Eu tive, por exemplo, em Macapá, tem uma cultura de escola de samba muito forte, né? Conheci lá a escola Manguinhos. Sim. O que é essa instituição escola de samba para você? O que ela representa, né? Principalmente para a organização popular, para a população negra, no pós-abolição? O que é essa instituição? Eu vejo como um instrumento de organização da população negra, né? A gente vai ver em diversos lugares de formas diferentes do Brasil esse pós-abolição com as comunidades negras que, na verdade, antes da abolição já se organizavam em grupos, né, de sociabilidade, de grupos comunitários mesmo, né? A gente vai ver as comunidades ligadas à Igreja Católica, todos esses grupos que se organizavam para, de alguma forma, proteger as pessoas que estavam em volta e também conseguir libertar, comprar a euforia de vários grupos. Eu acho que isso vem dessas formas de organização desde o início da escravização do povo negro aqui no Brasil, de diferentes formas e das diferentes regiões. E eu gosto de separar a história do carnaval, porque sempre a gente cai também no discurso da narrativa comum do carnaval como uma festa europeia que absorveu. Eu acho que não tem nada do desfile de escola de samba, como acontece no Brasil, como ele foi organizado, como ele foi pensado, como foi a origem dele, em outro lugar do mundo. Não existe, né? Ele existe e eu gosto muito de um termo, de uma expressão que vem sendo cunhada muito no Carnaval do Rio de Janeiro, que é produto da intelectualidade negra. Não só do ponto de vista do espetáculo, né, do desfile em si, mas do ponto de vista da organização mesmo, da estrutura da escola de samba, né? O que eu vejo muito a partir da experiência do Vai Vai é isso, né? Uma escola que começou, né, que a sua origem é no cordão, que nada mais é do que um grupo de pessoas, no caso do Vai Vai especificamente, que se organizavam a partir do futebol de várzea, que é uma característica especialíssima do Carnaval de São Paulo. O Carnaval e o samba em São Paulo estão ligados diretamente com o futebol de várzea. As Irmandades também. E as Irmandades. O futebol de várzea é muito porque organizava nas comunidades, né, nessas periferias da cidade. Porque São Paulo é uma cidade ribeirinha, né? E é uma cidade que tem muitas áreas alagadiças que, durante o período de seca, viram grandes campos e durante o período de chuvas viram áreas muito alagáveis. Então tem essa ligação entre esse esporte que também é coletivo e essas organizações, essas irmandades. Esses grupos, eles passam a
se organizar para fazer, para poder criar esses espaços de festas que os negros não tinham acesso aos salões das elites e tudo mais. E eles se organizam para poder criar essa sociabilidade. E aí, o carnaval é um dos produtos, mas os outros produtos são a festa. Por exemplo, eu falo muito que a gente não pode perder, e o Vai-Vai só não se perdeu na modernidade, né? Só carrega esse tal desse relicário da tradição, porque passou por muito tempo produzindo aquilo que veio da origem dela. Então, a gente tinha uma festa muito tradicional, que é a festa do preto e branco, que no camisa verde e branco era a festa do Havaí, que no Peruche era o baile de gala, que é isso que eu tô falando, né? Você vai criando produtos ali, produtos não, né? Que você vai de sociabilidade. Exato. Né? Então, bailes, cervejadas, festas do chopp, feijoadas, né? Conta a história de que tinham muitos caldos, né? Que a Madre Eunice fazia, porque a Madre Eunice, além de organizar a escola de samba, organizava o time do bairro, né? Era a presidente do time do bairro. Então, assim, eu acho que tá muito nesse entroncamento da sociabilidade negra, da organização e da proteção, né? Porque aí você traz para o seio dessa instituição, que é a escola de samba, que tá chancelada pela cultura popular, a atividade, né, que essas pessoas no início, que a gente falou aqui, né, que os cardeais lutaram para a oficialização, para o apoio, enfim, para o entendimento, né, daquilo que poderia ser entendido pela intelectual, pelo branco ou suportado pelo branco na oficialização. Eu acho que está dentro dessa organização do espaço. É muito interessante isso, né, que a gente até comentava um pouco antes do Vinícius Natal, né? Vinícius Natal, isso. E eu vi uma entrevista dele que ele dizia um pouco, né, enquanto uma certa elite nacional, né, estava ali fazendo a Semana de 22, etc., é um período também que as escolas de samba também estão disputando um sentido de Brasil, né? Exatamente. Então, isso que você fala dessa intelectualidade negra e tal. E aí, isso me faz te fazer uma provocação aqui. Claro. Porque muito se diz, né, que com esse processo de oficialização, com que é esse grande espetáculo que a gente vai assistir nos próximos dias, televisionado, com muito patrocínio, muita coisa toda, isso produziu uma certa elitização do carnaval, né? Um embranquecimento do carnaval. Obviamente que tem aspectos que nos levam a crer que isso é real. Mas também, ao mesmo tempo, tem uma contradição, porque é muito... Você nunca ouve tanto falar de orixá, de povos indígenas, de culturas populares pouco faladas no nosso cotidiano, como a gente vê anualmente nos enredos, nos desfiles. Então, será que é de fato só uma elitização? Há um processo de disputa? Como é que você enxerga essa possível contradição, né, entre uma elitização e um embranquecimento, mas ao mesmo tempo uma constância, né, de presença de temas que não são comuns, por exemplo, no cotidiano da cultura, né, não se fala tanto como se fala no carnaval. Então também não é resistência, é só elitização. Como é que você enxerga esse burburinho, digamos assim? Eu acho que a gente precisa, inclusive, separar alguns pontos, porque quando a gente fala sobre discussão sobre elitização, sobre a contradição dos enredos ou dos discursos das narrativas, isso vem muito da esteira da discussão do Carnaval Carioca, né? Porque o Carnaval Carioca sempre teve uma visibilidade muito maior do que outros festejos, inclusive outras festas que têm uma proporção de participação popular, de massa, eu quero dizer, com participação popular, do que o Carnaval do Rio. Porque o Carnaval de Salvador sempre foi muito grande. As Irmandades sempre organizaram e sempre tiveram o Carnaval como um esteio de diálogo, de modo de colocar o seu ponto de vista e de organizar a sua galera ali dentro.
Esse é um ponto. Afoxés, Os afoxés e tudo mais. O Carnaval de São Paulo sempre tratou muito da questão negra e de outras culturas, de outros povos, da própria cultura brasileira, das próprias lendas brasileiras. O primeiro título da Mocidade Alegre foi Visungo, por exemplo. Isso em 70. Em 70. O Peruche já trazia vários enredos, inclusive com excelentes sambas do Geraldo Filme, sobre os negros e sobre a cultura banto, sobre a cultura iorubá, porque existe uma diferença também das várias nações que vieram para o Brasil. A Nenê de Vila Matilde tem, assim, na sua discografia, eu acho que a discografia, inclusive, do Carnaval de São Paulo, os melhores sambas do Carnaval de São Paulo se localizam entre 80 e 89. Assim, é excelente a discografia. O Camisa Verde e Branco, Canta Narainã, que para falar sobre os povos indígenas, canta sobre os negros maravilhosos, que o negro... o samba diz isso, né? A letra do samba diz isso. Que a matemática, os negros já sabiam da matemática, já subiam da navegação, já tinham... o negro já tinha o domínio de muitas técnicas que a Europa vai dizer que ela domina porque ela é civilizada, mas que o continente africano já produzia. O vai trazer também, em 80, as propriedades, né, do conhecimento negro, a água de cheiro. Depois vai falar do trabalho de Jorge Amado na Bahia e trazer as referências da Bahia. Vai misturar com a obra do Graciliano Ramos, com Miragens do Sertão, para trazer esse Nordeste que em São Paulo mistura com o negro e ocupa muitas áreas da região central, né? Porque a migração era grande. E é importante pontuar que tudo passava pela região do Carnaval, porque a rodoviária de São Paulo ficava na Luz, que era do lado da Avenida Tiradentes. Então, a maioria dos relatos das pessoas que falam que conheceram as escolas em São Paulo dessa época, conheceram por quê? Porque chegaram em São Paulo pela rodoviária da Luz, aquela região era uma região muito ocupada, muito pujante, com muita gente circulando, e aí, chega no Carnaval, tem Carnaval, passa pela Tiradentes, tinha um outro nível de organização, menos técnico, menos burocrático. Então, em São Paulo, por exemplo, tinham as arquibancadas, sempre tiveram a organização das arquibancadas, mas tinham as cordas e tinham as frestas. Então, o pessoal se apropriava do Carnaval. A Nenê de Vila Matilde vinha para o seu desfile pela estação da Vila Esperança. Legal. Então, tinha uma outra... pertencimento da cidade. Tinha um pertencimento da cidade. Agora, voltando para essa contradição da grandeza do Carnaval. Eu acho que dos anos 2010 para cá é que houve uma visibilidade maior das escolas e dos seus discursos, porque se você analisar, por exemplo, dos anos 2000 até 2010, foi um período extremamente grande de enredos patrocinados no Rio de Janeiro, porque tinha uma visibilidade maior, e aí você vai ver enredos sobre petróleo, sobre gás, sobre supermercados, sobre sorvete, sobre artista, sobre um monte de coisa que não é a essência especificamente do Carnaval, mas é o momento em que o Carnaval acha alguma forma de, para além do poder público, porque só quando vem de 2010 para cá que ganha essa visibilidade é que o poder público, inclusive, aumenta o aumento, né, não da estrutura, mas do financiamento mesmo, da produção da festa, dos seus profissionais. Você consegue remunerar melhor os profissionais, consegue remunerar sua comunidade naquilo que ela sabe fazer, e aí você consegue alçar ele para uma visibilidade que não teria. Mas no início dos anos 2000 não tinha. E São Paulo nunca teve. Porque São Paulo nunca teve a grande praça que o Rio tem pelas emissoras de TV, enfim. Ele continua lutando ali, e aí quem consegue administrar um pouquinho melhor a verba, ou consegue um espaço melhor de quadra, porque São Paulo também tem essa questão, né? As ocupações das escolas de samba, elas não são ocupações resolvidas pelo poder público. Por muitos anos, o Lava Pés ficou no Baixo Glicério, ficou ali pela Liberdade, mas não tinha um espaço consolidado, uma quadra digna da história da escola, né? O Peruche, a mesma coisa, enfim.
E aqui em São Paulo, por exemplo, essa discussão ainda continua parada, porque assim, resolveu-se a fábrica do samba que resolvia o problema da produção da festa, e que era realmente um problema, porque os barracões de São Paulo sempre ficaram embaixo de viadutos, e vem o período chuvoso, alaga a cidade, aí se perde a produção do carnaval, mas não se resolveu o espaço de sociabilidade, não se resolveu a quadra. E aí você pode olhar as escolas que estão mais estáveis hoje do ponto de vista de resultado, a Mocidade Alegre, a própria Mancha Verde, o Águia de Ouro, são escolas que se resolveram do ponto de vista de espaço de sociabilidade, que é quadra, e do ponto de vista da produção da festa, porque a fábrica de samba ficou pronta. Perfeito. Né? Então, eu acho que tudo tá nesse emaranhado, assim. Isso me dá um gancho, André, pra gente... acho que muitas pessoas não têm dimensão, né? Então, acho que a gente trouxe aqui aspectos da origem, né, da cultura, toda a importância político-social, né, ideológico, de resistência, mas poucas pessoas sabem do que é a cadeia produtiva, né? Sim. O que isso gera de emprego, quantos profissionais que envolvem. Queria que você trouxesse um pouco essa dimensão para a gente, né? Sim. Então, desde o ferreiro, né, até as costureiras, toda a equipe da direção da escola, enfim, diretos, indiretos, enfim, queria que você falasse um pouco, explicasse para a gente o que é essa cadeia produtiva do samba, quantas pessoas envolve, quanto que isso gera de grana, né, de distribuição de renda também. Sim. Né, tem uma coisa muito, muito curiosa no Carnaval de São Paulo, por exemplo, que é assim, parte da ressociabilidade das pessoas que, por exemplo, ficaram presas no Carandiru era feita através do Carnaval. Não sei se as pessoas sabem disso, mas durante o tempo que as pessoas estavam presas no Carandiru, elas fazem os serviços que elas podem fazer para poder ter a diminuição de pena e tudo mais. E uma das produções era fazer adereços para as escolas de samba. Isso em 80 e 70 era, assim, muito grande o volume de peças que eram levadas de acetato, que compunham as fantasias para essas pessoas fazerem lá. E era uma forma de... Tinham vários arcabouços disso. Mas, enfim, isso é um dos braços que o carnaval se utilizou por muito tempo para poder colocar esse grande espetáculo na pista. Mas é muito disso do que você falou, assim. É uma coisa que é uma festa que tem uma proporção enorme, mas que é o micro que faz com que esse enorme chegue. Então, a gente tem, por exemplo, na alta temporada agora, de outubro a fevereiro, mais de pelo menos, assim, 150 oficinas de costureiras diretamente empregadas na produção dos figurinos. 150 oficinas. E aí, nessas oficinas, a gente tem lugar que tem mais de 40 pessoas fazendo costura pro carnaval. A gente tem, de forma direta, dentro do barracão, trabalhando desde julho no projeto de carnaval, no mínimo 150 pessoas. Entre ferreiros, escultores, aderecistas, e esse volume vai crescendo à medida que os meses vão avançando com a proximidade do carnaval. Quando a gente chega em dezembro, janeiro, fevereiro, ou até março, como é o carnaval desse ano, a gente vai chegar no número, assim, de 400 pessoas trabalhando, 500 pessoas, não diretamente no barracão da escola, no espaço físico da escola, mas em outros lugares, com diversas regiões. As compras são absurdas, porque absurda de volume, né? Muito volume de tecido, muito volume de adereços, de conchas, de pérolas, de pedras, de outras coisas que vão compondo aqueles figurinos que a gente vai vendo. E aí também tem outras camadas, né? Tem as pessoas que cozinham na escola, que é importante para porque as pessoas passam o dia inteiro lá. A gente tem uma mão de obra muito qualificada que vem do norte do Brasil, que constroem também a festa dos bois lá na ilha de Tupinambarana, né?
que hoje também ganhou uma proporção, um conhecimento grande. E as pessoas, por exemplo, mal sabem que a Ilha de Tupinambarana, ela vive daquela festa. Se não tiver a economia criativa, se não tiver essa mão de obra trabalhando, produzindo aquele espetáculo, a ilha não gira, porque é uma ilha, é literalmente uma ilha isolada na parte amazônica do Brasil, assim. Então, que é a festa de Parintins, né? Exatamente. Que de Parintins é a que ficou mais conhecida, mas que tem vários, boi em vários lugares, né? Exato. E com várias características, como o carnaval, por exemplo. Sim. Tem o Carnaval do Rio, tem o Carnaval de São Paulo, tem um outro carnaval que eu produzo e que eu adorei conhecer e que já faz parte do meu calendário de trabalho, que é o Carnaval de Uruguaiana, que é o carnaval da fronteira do Brasil no Rio Grande do Sul, com o Uruguai e com a Argentina, que acontece tradicionalmente um mês depois do Carnaval de São Paulo. Essas festas influenciaram o Carnaval de Artigas, no Uruguai, Olha só. de Passo dos Libres, na Argentina, e que são carnavais que, inclusive, são feitos em português. Os sambas de enredo são em português, as pessoas cantam em português, os cantores saem aqui de São Paulo, do Rio de Janeiro, para cantar lá. Então, assim, Incrível. não é pouca coisa, é muita coisa. Muito Né? interessante. Movimenta muita coisa mesmo. E sem contar ala musical, né? Você tem os diretores ali, né? Que tem, enfim, é uma estrutura gigantesca. Exatamente, né? exatamente. Muito interessante isso, né? E eu queria que você falasse um pouquinho, qual que é o seu papel hoje na Escola de Samba Vai-Vai, né? Falar um pouco sobre os trabalhos que vocês desenvolvem lá na diretoria cultural, né? E depois a gente falar um pouquinho dos enredos, né? Desses últimos enredos e tal. Legal. Mas falar um pouquinho antes do seu trabalho de memória, né? O trabalho de preservação dessa história. Sim, o departamento cultural, só para localizar, né? O departamento cultural é geralmente uma estrutura que as escolas de samba têm, que ele trabalha em 3 pontos cardeais, eu acho, né? Um é o pilar de memória, que é salvaguarda da memória em todos os aspectos, oral, física, e trabalhar essa memória, né, para dentro e para fora da escola, para quem conhece a escola não se esquecer das características daquela escola, e para fora, as pessoas que não conhecem entenderem o que é o carnaval, o que é a escola, qual é a persona dela, por que é feito daquele jeito, por que ela tem aquelas cores, por que existe pavilhão, por que a gente cumprimenta pavilhão, por que o pavilhão ele carrega aquele símbolo, qual a importância daquele símbolo, qual a importância da ala de baianas, por que a gente tem a bateria, por que a bateria toca daquele jeito, por que ela tem aquela levada, por que a gente tem ala de passista, por que a gente tem a velha guarda, porque todo mundo acha que velha guarda são pessoas velhas, mas velha guarda, na verdade, são pessoas que prestaram um serviço por longo tempo na escola e agora ela faz parte de um departamento que organiza essas pessoas com outras funções, né, continuam ativos, mas sem participar do departamento de harmonia. Tem na velha guarda harmonias, tem na velha guarda baianas, tem na velha guarda passistas, tem na velha guarda empurradores de carro, projetistas, então são pessoas que passaram e foram ativas por um tempo em outros departamentos também, né? E que carregam essa essência, essa forma de fazer carregam o saber, né? Das escolas, né? Então, um pilar é trabalhar na memória, o outro pilar é trabalhar essas relações, né, com as estruturas mesmo de secretarias, de empresas, do terceiro setor, com parcerias com a escola para potencializar essa cultura, essas características como legítimo representante, né, da cultura popular brasileira. E o outro aspecto está com uma articulação fina entre aquilo que a gente está debatendo neste momento, no cenário, né, na opinião pública, sobre política, sobre outras coisas da importância da vida cotidiana, e que a escola de samba, acho que tem um papel que ela tem que ir lá e
e também dar a sua Sim, contribuição, em fazer a sua intervenção, em articular aquilo, porque, ora, as pessoas que fazem a escola de samba, elas estão sujeitas à vida cotidiana, né? Aos acontecimentos, aos fatos da política, enfim. Então, também articula isso, e isso é transmitido através dos enredos, né? Através do discurso, através da narrativa que ela leva nos desfiles de carnaval e tal, que é o momento que ela ganha maior visibilidade, né? As pessoas começam a procurar isso. Elas sabem que acontece o ano inteiro, mas elas começam a procurar lá em janeiro, fevereiro, que é a época que a gente começa a falar de carnaval. Sim. E para encerrar, André, o ano passado o Vai trouxe um enredo maravilhoso sobre os 50 anos do hip hop, né? Causou muita polêmica, Sim. né? Por conta de denunciar a violência policial, de trazer essa cultura do hip hop como uma cultura de resistência, de organização da juventude. Esse ano está trazendo Zé Celso também, que dispensa comentários, né? Que morreu lutando ali pelo Parque Bexiga, né? Que tem toda uma história ali do Teatro Oficina, uma trajetória belíssima. Então, queria que você falasse um pouquinho, né, desse último e o atual enredo. Sim. O que as pessoas podem esperar do Vai-Vai. Claro. A gente eu acho que é importante colocar que a gente sempre fez enredos com alguma crítica, né? Sim. Em 93, quando Vai faz o enredo Nem Tudo Que Reluz é Ouro, ele vai fazer uma crítica nesse enredo sobre a discussão sobre petróleo, que estava muito ligada aos anos 90, ele vai falar sobre a dolarização da economia, então sempre tem uma pitada nos enredos, tem sempre alguma coisa para fazer a reflexão e o debate com o acontecimento, com a discussão política daquele momento. O Vai faz em 2008 o enredo Acorda Brasil, que vai falar sobre a importância da educação, sobre a educação como um instrumento transformador da sociedade, e aí ele vai incorporar naquele momento aquele incêndio que aconteceu na favela do Heliópolis e vai trazer as iniciativas que o Instituto Bacarelli faz com a educação através da música. Então, também é um momento de dialogar com isso, olhar para si, olhar para a sociedade e refletir mesmo, provocar o que a gente está fazendo, como isso está acontecendo. No ano seguinte, a gente faz um enredo sobre a saúde, e aí faz uma análise desde a discussão de saúde pública, com o Pereira Passos, com o Botafora no Rio de Janeiro, a criação do Instituto Butantan, em São Paulo, enfim, a medicina para todos, um pouco do sistema de saúde brasileiro, qual a importância do SUS para o atendimento das pessoas, a cura do corpo e da alma, com o samba, com a participação no carnaval, que é uma festa que também, através da arte, consegue curar as pessoas. Em 2019, quando a escola está caindo do especial processo, ela levou para a avenida um enredo que é o Quilombo do Futuro, que vai sobre tratar sobre afrofuturismo, sobre o aquilombamento, a ideia de aquilombamento. Em 2020, quando a escola está no acesso, ela vai fazer um enredo tratando dos seus 90 anos e também refletindo sobre a contribuição desses enredos, dessas narrativas para a discussão e a importância para o carnaval paulistano. Em 2022, na volta da pandemia, a gente faz um enredo sobre o Sankofa e sobre essas relações que Gana tem e que nós temos com os tabons, né, que são os escravizados no Brasil que retornam para Gana e criam uma comunidade brasileira que influencia, que tem aspectos aqui que os ganeses, né, e que os achantes trazem para cá quando são escravizados e que que os retornados levam para lá de hábitos brasileiros, enfim. E aí isso também vai desaguando para as escolhas que a gente faz em 2024, com 50 anos do hip hop. Foi o Gilberto Gil, né? Foi o Gilberto Gil também. Foi antes, na verdade. Foi antes do Quilombo do Futuro. Então, o Vai tem uma linha muito, muito reflexiva do seu papel como instituição e como instituição negra, né? Como instituição negra que resistiu no bairro do Bexiga, que é um bairro
que foi cobiçadíssimo e continua sendo cobiçado pela especulação imobiliária, porque ele tá embaixo da Avenida Paulista. Sim. E muito próximo da região central de São Paulo, numa área muito bem localizada. E é nesse emaranhado, nessa loucura, né, de São Paulo que a gente faz as reflexões. A gente sempre teve uma ligação muito forte com o rap nacional. O Sabotagem fez parte da bateria do Vai Vai. Os rappers todos circularam dentro... Porque o Vai Vai era O próprio Mano Brown acabou de dar essa declaração, né? Sim. Que o Racionais é muito Vai Vai, né? Sim, eles circulavam. O Vai Vai era um ponto de encontro. Essa é uma das reflexões que eu faço também. De toda a negrada paulistana que ia pro domingo lá no encontro da Rua São Vicente com a 9 de Julho e que fazia o seu rolê lá no rap, que fazia alguma coisa nos bailes blacks, que também participava do Aristocrata, que tava no cenário, né, que tava no MNU, que também faz intervenções lá e que se encontrava no Vai Vai, que ia pro Vai Vai como um ponto de encontro de inflexões que conseguiam conciliar essas diferentes correntes de pensamento. E a gente chega em 2024, provocados pelo Happy Hood, por conta da comemoração dos 50 anos de hip hop no mundo e 40 anos do hip hop no Brasil, e a gente vai olhar para isso como uma característica nossa, porque as pessoas do Vai Vai se identificam muito com aquilo que o rap construiu, e para tudo aquilo que do rap conseguiu estender, assim. Então, para toda a cultura periférica, o rap é uma representação muito forte do que é a periferia em São Paulo. Sim. Existe até uma discussão na academia entre a importância do rap em São Paulo, do discurso narrativo do rap nos anos 90 e do pagode 90 também, né? Para resistência, para o ato de estar vivo. Então, a gente achou isso muito interessante, aprofundou a discussão para a cultura periférica, e aí a gente constrói uma narrativa a partir disso, né? Então, versículo 4, capítulo 3, ele vem muito do Racionais, mas muito para dizer assim, olha, nesses 50 anos, o Vai Vai, na sua reflexão, na sua homilia, né? Por isso capítulo 4, versículo 3, olha para a rua e para o povo e propõe um novo manifesto, porque naquele ano também estava se comemorando o centenário da Semana de 22, da Arte Moderna, em São Paulo. E aí a gente faz esse debate que o Vinícius também coloca sobre o que os modernistas discutiam e o que se produzia de forma popular em São Paulo, com os cordões, com sambas, com a negrada querendo não, né? Produzindo muita coisa que essa elite paulistana ignora nessa semana. E que tá à margem do Teatro Municipal, onde a gente tem essa reunião, e que no início dos anos 80, que salta, né, desse questionamento e vai para os anos 80 com rap rompendo a secura do centro de São Paulo com o breaking dance ocupando a 24 de maio e depois descendo para São Bento. E aí vai para a produção do rap, do próprio trabalho dos Racionais questionando, e aí cai nessa... que eu acho que não é uma polêmica, é um dado da realidade. A polícia de São Paulo, ela estraçalhou a juventude negra e periférica nos anos 90 com repressão policial. Exatamente. E isso está retratado na obra dos Racionais, no Sobrevivendo no Inferno. Então a representação, por exemplo, da fantasia que ficou polêmica, ela nada mais é da polícia que é truculenta e que vai matar sem perguntar quem já praticava aquilo, com o rap, com o rapper que tá tentando sobreviver a isso, de alguma forma fazendo a sua arte. E cantando essa realidade. É brutal, é duro. E a gente escolheu na semiótica colocar essa brutalidade. Exatamente. Então por isso que deu polêmica, porque a gente não foi e representou só eles com a farda, nós colocamos a semiótica eles. Inclusive foi eu que fotografei a pasta de gado. Com isso tem uma foto no meu Instagram disso, com a maquiagem deles de diabo e tudo mais. Então é um dado da realidade.
E o dado da realidade sempre aparece no carnaval, Sim. de forma nua e crua, pra gente entender que, assim, o carnaval é um momento, e aí já é uma opinião minha, de sobrevivência da população negra. Sim. Porque a gente sobrevive o ano inteiro, a gente não vive. Exato. É o momento que a gente encontra pra viver. E aí a gente também representa essas agruras da realidade. E aí o Zé Celso também tá muito nisso, né? Porque o Zé Celso tá no Bexiga, tá na Bela Vista, tem o Parque do Rio Bexiga, a luta pelo Parque do Rio Bexiga, que é um espaço, né, verde na cidade. E o Zé Celso constrói, a partir do Teatro Oficina, essa resistência com os textos que ele monta lá, e também pela resistência que ele faz, porque o Zé Celso também é exilado, né, da política. E isso vai estar representado de alguma forma no desfile do Vai Vai. Então, não sei se vai rolar polêmica, porque a polêmica rolou porque procuraram a polêmica. Sim, sim. Mas vai ter lá uma pitada de crítica também. Que legal. Enfim, você vê que o papo aqui esticaria horas, né? Sim. Então, agradeço demais sua presença, sua disposição de estar aqui, né? Nesse espaço da Fundação Lauro Campos Marielle Franco, dialogando com a nossa militância, nossos que acompanham a nossa trajetória. E é importante, né, trazer, para além da festa, né, que é muito Sim, importante, sim. é gostosa, a gente gosta, a gente curte, entender, né, a dimensão política. Né? É importante a gente politizar Com certeza. todas essas dimensões. Eu acho que sua contribuição hoje aqui foi belíssima. Então, agradeço, né, pela sua presença e deixo aqui um abraço a todas e todos e convido a continuar acompanhando aí na página da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco a coluna Pontos de Vista. Então, obrigado, André. Juninho, muito obrigado. Conheçam as escolas de samba, gente. Vale. É parte da nossa cultura, parte fundamental da nossa cultura. É isso aí. Muito obrigado.